Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, não é isso, Bruno? Quinta-feira, dia Olha 9. só. E no Sem Censura de hoje vamos falar de sociedade, vamos falar de teatro, vamos falar de saúde e de literatura. Os nossos convidados são Carol Sampaio. A Carol é promoter, ela é empresária e ela vem nos falar sobre a vida louca que ela leva, do trabalho que ela realiza, das festas que ela promove e da cidade que ela mexe. Um pouquinho apaixonada pelo Rio de Janeiro, né? Ainda bem, né, Carol? Ainda bem. Que gosta de fazer ele acontecer e não desiste nunca. Mas é verdade que foram os empresários paulistas que disseram essa menina tem futuro? Na verdade, eu fiz uma matéria com a minha mãe. Minha mãe tinha um restaurante no Rio. E aí fizeram uma matéria que eu era tão comunicativa quanto a minha mãe, um especial Dia das Mães. E aí, exatamente, um empresário em São Paulo viu essa revista. E aí ligou, falou, tá aí, acho que você tem jeito para lançar a minha cerveja. E eu fiquei nervosa, falei, não, imagina, era só uma coisa por causa da minha mãe. Resumindo, ele me convenceu e convenceu a minha mãe que eu poderia fazer a festa de lançamento da cerveja dele em São Paulo. É isso. Fui com a minha agendinha de telefone embaixo do braço, fiz, e aí estamos até hoje. Tá aí. Rio não vive sem São Paulo não vive sem o Rio. Nós estamos verdade. com o Matheus Nastergaile, ele é ator, ele está estreando amanhã no Rio a peça Molière. Nós fomos, a equipe foi assistir ontem, é o máximo. Enfim, onde ele se mete, né? Ele se mete com muita qualidade e ele está um pouquinho rouco. Agora, se vocês vissem a peça ontem, porque ele gritava, entendeu? O volume de voz que ele gastava, eu fiquei preocupada. A gente fazia peça no SESI, em São Paulo, para 800 pessoas quase. E a gente teve que adaptar aqui para o teatro Só são 500. Adolfo Bloch, que é um pouco menor. Então a gente ensaiou 3 dias. Aqui essa peça enorme, puxada, que você viu. Então eu hoje tô com a voz sentida. Mas não deixei de vir aqui, que eu adoro vir aqui. Você sabe que a gente adora você. Nós estamos, olha só, com o Braulio Bessa. O Braulio é escritor, ele é cordelista. Ele é escritor, né, Braulio? Escritor. Ele é cordelista, não é o termo, ele é um poeta. E ele é uma coisa que só tem no Nordeste, que ele é um declamador. Ele lê poesias, ele cria poesias como ninguém. Ele é um embaixador da cultura nordestina, toda sexta-feira na Fátima Bernardes, há 3 anos, arrasando. E ele está lançando o primeiro livro, que é A Poesia que Transforma, porque muitas vezes a poesia dele transformou a vida das pessoas. Eu acho que a palavra tem um poder transformador. Pinto do Monteiro, poeta popular nordestino, dizia que poeta é aquele que tira de onde não tem e bota onde não cabe. Eu sigo essa luta de tentar usar a palavra para transformar as pessoas. Eu fui transformado pela poesia, um menino de 14 anos de idade que botou na cabeça lá no interior do Ceará que ia ser poeta e que um dia transformaria vidas, porque a minha vida foi transformada. Eu tive essa sensibilidade naquele momento, quando eu conheci a poesia de Patativa do Açara, um grande poeta popular nordestino. E hoje, de transformado para transformador. Parece assim, mas na verdade ele é um cara da internet. A gente está com a doutora Vanessa Miller. Vanessa, prazer em tê-la aqui. Muito obrigada mais uma vez, uma oportunidade A muito boa. Vanessa é neurologista e ela vai nos explicar a força dos hábitos, como é que eles surgem no cérebro, e ela vai falar também dos problemas com o sono. A Vanessa tem uma função aqui maior do que uma simples consultora. Olha, ela vai ter tô o ficando direito... nervosa, vou ficar rouca, hein? Ela vai ter o direito de perguntar a todos os nossos convidados quais são os hábitos deles, como é que eles dormem, porque a gente quer saber como é que essas pessoas todas funcionam. Tu tá me transformando de neurologista para fofoqueira. Vocês tomam cuidado com isso, tá? Eu tô ferrada. A ideia nossa é Tá essa. lascada. Mas, enfim, eu vou explicar agora como é que a pessoa que inventou essas pautas todas, o doutor Bruno Barros, aí. Então, Vera Barroso, eu quero fazer uma pergunta para você. Se aqui na TV tivesse um diretor assim muito doido, quisesse colocar o Sem Censura de madrugada, como que você acha que, ao vivo, que seu cérebro ia lidar, trabalhando de madrugada? Considerando que eu durmo às 8h30, parece, Carol, você também dorme cedo quando pode, né? Considerando que eu durmo às 8h30, tudo bem, porque eu acordaria para vir fazer o programa de madrugada. Mas não sei. Não, é só vivendo, né? Criar um Como é hábito que você faria? Eu ia adorar. Eu ia adorar. Você é notívago. Eu sou totalmente. Eu ia sair do programa e ia dormir em casa no horário que eu durmo. Você é notívago, Matheus? Eu sou. Eu era mais. Eu durmo hoje em dia umas 6 horas por dia, vamos dizer. Mas sempre tarde? De 4 às 10? Tá. De 4 da manhã não às 10 é da muito, manhã. não. Carol,
Você dorme cedo, dorme Na tarde? verdade, eu não tenho pela- rotina, né? Que eu acho que é o pior. Eu não tenho rotina nenhuma. Mas o meu... Você falou 8 horas da noite é cedo. O meu cedo, no limite de trabalho hoje em dia, é numa meia-noite. Braulio. Eu durmo. Encostou. Qualquer horário. Encostou, eu tô dormindo. Em avião, eu tava olhando. Olha, ô Vanessa, você vai me explicar que se maravilha. isso ele vai ter o resto da vida ou se já isso vai acabar? Provavelmente. Eu não posso falar as conversas de bastidor. Não vou revelar isso. já tive Eu uma tava só com as pré-consulta. anteninhas. Isso muda mesmo? Muda muito. Eu sinto que eu durmo menos horas agora. Muda muito. Gente, até com o envelhecimento. Você vê o nenenzinho recém-nascido, o que ele faz mais? Dormir, né? E depois, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai dormindo cada vez menos. Mas a mudança de rotina, e eu imagino, por isso que tu me colocou aqui. Você principalmente, Carol, deve ter um desafio muito grande. Porque... né, dormir cada vez um horário diferente. Gente, o nosso cérebro ele tem capacidade de se modificar, de neuroplasticidade, mas se adaptar a esse reloginho Além do que, biológico... como artistas que são, vocês têm uma vida muito ligada a aeroporto e viagem, o que é pior ainda para qualquer tipo de hábito. Vocês não têm hora de comer direito, hora de descansar, e avião tira as pessoas do equilíbrio. Né? Enfim, vocês estão vivos, são talentosos, estão muito bem. Está todo mundo querendo ser vocês. Vamos lá conversar com o Matheus. Matheus, eu fiquei muito impressionada. E eu quero dizer o seguinte. No começo, é uma peça que fala de Molière e de Racine e da França, de Luís XIV, tudo isso. Só que ela fala num tom inteiramente brasileiro, tropicalista, com música de Caetano Veloso. Né? Já começa assim. Só que o Racine, questão que é o Elcio, ele diz, uma peça que tenha 2 rivais, a gente faz uma peça. Pronto, você tem 2 rivais, que seriam o Molière, que é o papel do Matheus, e ele que faz o Racine. Só que ontem aconteceu uma coisa muito extraordinária. No final da peça, quando estava todo mundo aplaudindo, aquela coisa, que estreia uma coisa bonita. Vira-se o Matheus, pegou a palavra e disse assim, eu queria dedicar essa peça, eu chorei. Eu queria dedicar essa peça à pessoa que fez eu encarar o teatro com alegria, que é o Paulo José, que está aqui. Gente, o Paulo José está com Parkinson. Ele está mais velho do que ele é, inclusive, né? E ele estava ali e ficou muito contente. Ficou muito Aí metade da plateia chorou, eu chorei. E a plateia aplaudiu muito o Paulo, merecidamente. E não é romance, não, é verdade. É verdade. Eu comecei a fazer teatro em São Paulo, nas mãos do Antunes Filho, que é um diretor e professor e mestre muito rígido, muito rigoroso. Horas e horas de ensaio, muita repetição de técnicas vocais, físicas, muita literatura. Dele, eu fui para a Escola de Arte Dramática e dali, rapidamente, para o Teatro da Vertigem. Antônio Araújo era o diretor do Teatro da Vertigem e é um diretor também muito sério. Enfim, essa foi a minha história de formação. Quando eu fui trabalhar com Paulo José no teatro, no ano 2000, era uma peça do Jean-Claude Carrière chamada Controvérsia, onde o Jean-Claude Carrière fabula a partir dos autos reais de 1530, se não me engano, a discussão do alto clero, se os índios latino-americanos eram pessoas com alma ou eram animais que podiam ser escravizados. Essa discussão durou 3 anos e o Carrière resumiu como se fosse uma peça de tribunal. Eu fazia um personagem, que era o de Las Casas, que defendia a humanidade dos indígenas. E o Otávio Augusto fazia o Sepúlveda, um aristotélico que defendia que não, eles eram animais. Paulo José era o legado papal, o cara enviado pelo Papa para decidir essa questão e também dirigia a peça. E ele me ensinou naquele momento que, além de tudo que eu já sabia e que era muito importante, existia algo fundamental que talvez eu ainda não tivesse notado de verdade com o coração. Que isso tudo era para ser feliz. Isso tudo acontecia para que a gente fosse feliz. O exercício do teatro é um exercício de alegria. De alegria, é um pedido de liberdade. E isso foi o que o Matheus introduziu na peça ontem. Na verdade, esse é o grande papel do Molière e de você como ator naquela peça. Eu quis fazer a conexão com a figura do Paulo ali, porque eu acredito que Molière foi uma pessoa que apostou as fichas todas da vida na alegria.
Foi um cara que, apesar de viver num tempo obscuro, mais obscuro ainda que o nosso, fez um teatro pícaro, cômico, satírico, satirizou a burguesia, a aristocracia, o clero. Todo mundo ria as gargalhadas o tempo inteiro. Perdeu, por isso, o apoio de Luís XIV, que era fundamental, como a gente, que precisa de patrocínio hoje, mas se manteve fiel à sua arte. E apesar de ser um homem maníaco-depressivo, muito... como todo gênio, talvez. Sensível pra caramba, né? Um herói sábio, né? Um Inteligente, cara que sabe que a vida é dura, mas que ele tem que avançar com poesia em direção à liberdade e à alegria a qual nós temos direito. Então, em vez disso, porque o Racine diz que o problema é ter uma disputa, mas não é, a peça não é isso. A peça é a aposta que o arcebispo, o bispo, Perrefix lá, que Renato Borg é tá ao máximo, faz com o rei, né? Com o rei ou com La Fontaine? Ele faz com La Fontaine. Gente, só tem personagem real na peça. Não, é demais. É demais. Aí eles fazem a seguinte aposta: a vida vai conseguir acabar com a alegria de mulher ou não vai? E não acaba, A mulher vence e a peça é esse carnaval que é a vida deles. Ele incrível. vence uma no delícia. sentido, ele perde dinheiro, ele perde o patrocínio do rei. Não, se mete em perde a funduras. saúde. Ele morreu bem cedo, com 52 anos, de tuberculose. Mas ele vence a seguinte batalha: fazer da vida algo que é para libertar todos nós em direção à alegria, ao prazer e à felicidade. Então ele morre, vamos dizer, dentro da fábula da peça, limpo. Né? E ele é inteligente, quer dizer, enquanto o outro tem aquele discurso, não, eu glorifico o poder, eu glorifico o rei, ele é inteligente, a inteligência do mulher, ela é imbatível. E é verdade, é a inteligência dele que ganha. Você sabe Quanto que mulher me faz poesia, pensar é uma muito... delícia. Quanto maior a necessidade de recompensa, provavelmente mais distante você vai estar da felicidade. O Racine é um cara que vem de uma origem mais humilde. E é lindo o Racine. Eu adoro o Racine. E o Elcio faz de um jeito... Cara, não, e tá lindo, porque as roupas... O que é aquela roupa do começo, com aquela peruca azul marinho? Demais, não Aquilo é? tá lindo. As De roupas quem é são o bonitas. Carol, uma menina de São Paulo maravilhosa. Na verdade, ela nem é figurinista de teatro, ela é figurinista... Ela é designer de moda, né? Eu queria dizer o seguinte, o Racine é um cara que veio de uma origem mais humilde. E ele realmente precisava desse apoio da corte, ele precisava dessa aprovação social. Ele se apegou a isso, se tornou um grande trágico, mas atrelado ao arcebispado, às ideias muito caretas, obscuras, e ao establishment, assim. Ele virou um biógrafo do rei, ele lia para o rei dormir à noite. Ele se vendeu. E a mulher perdeu tudo, mas ganhou algo que não tem preço, que é faço o que eu quiser. Não, além do que a gente ri de mulher até hoje. Não tem como não rir. Não. E o arcebispo Perrefix, que é a representação de um desses arcebispos da época, incomodadíssimos com a presença de mulher, ali na corte, fazendo teatro, um teatro que ria dos hábitos caretas da sociedade burguesa, vão convencendo o Luís XIV de que tem que banir o cara. Como acontece na nossa vida. Igualzinho. A verdade é que, infelizmente, a gente avança aos poucos. E ainda hoje, as pessoas extremamente libertárias têm menos facilidade para conseguir apoio, grana. Vou dar um exemplo. Olha só, é engraçado. Vou dar um exemplo. O Zé Celso. O Zé Celso é um dos maiores gênios Esse espetáculo que o teatro brasileiro tem a marca já do viu. Zé Celso. O Zé é um arauto da liberdade que nós teremos. Ele é um sacerdote do teatro. Que nós podemos ter. Ele faz provavelmente, provavelmente não, na minha opinião, é um dos maiores encenadores do mundo. Né? Além de tudo, um cara que afirma, antropofagicamente, engolindo
o passado europeu, o passado negro, o passado indígena do Brasil e cuspindo modernidade e avanço para nós. Aí a gente está transformando uma coisa mais grave do que é. Não é nada disso, gente. É uma coisa musical, engraçada pra caramba, e tem esse tom debochado. Debochado. Entendeu? Que o Zé Celso. Por isso que ele está falando do Zé Eu tô Celso. falando do Zé Celso porque por tem isso. essa coisa debochada, porque parece com escandalosa. Mulher. Porque o Mulher era um homem muito bem formado, nasceu na burguesia, mas como Zé, uma hora ele pega isso e desbunda. Ele fala, não, eu não quero, eu quero... Questionar. Eu quero usar o que eu tenho para brincar. Todo esse pano de fundo, Pra os dançar. personagens... Tem uma hora que o La Fontaine faz uma fábulazinha. Gente, você chora de rir. Entendeu? Que ele faz a coelhinha casada com gazelinha, não sei o quê. Você chora de rir, porque é uma imitação daqueles contos, daquelas poesiazinhas do La Fontaine. Você ri o tempo inteiro. Eu queria falar... Porque é totalmente eu queria falar do estourado, Zé, assim. para dar um exemplo de E alguma música, pessoa muito libertária que não consegue o apoio generoso e específico de um governo, por exemplo. Em que país do mundo uma companhia como o Teatro Oficina não teria já um patrocínio garantido e mensal ou anual sempre? Tipo, vocês têm que produzir, vamos. Tudo bem, você está falando como neto dileto do Zé Celso nesse espetáculo. Agora você está esquecendo de falar. Eu estou falando sobre a relação dos poderes. Não, tudo bem. Com as artes extremamente provocativas e libertadoras. Mas, Matheus, você há de convir, tem uma coisa engraçada. Um dos melhores personagens da tua peça é o rei. O rei, ele tem frases e tiradas que você delira de prazer, entendeu? Ele só tem, e é o mais politizado de todos. Você ri, ele diz coisas que você... Não é possível. Porque além delicioso. da Sabina Berman, que é uma autora mexicana contemporânea, além dela já ter fabulado sobre fatos reais para criar essa peça, a gente também na sala de ensaio acrescentou e tirou coisas. E o Nitinho Bicudo utilizou muita coisa da internet e do nosso cotidiano, assim, do que a gente fala. Tem aquela fala do Barroso, tem uma pitada de Brasil na peça. De vez em quando você ouve... De vez em quando você ouve frases, não é, de alta filosofia. Logo na sequência, uma chanchada à la Dercy Gonçalves mesmo. De repente, entendeu? O rei diz, logo vambora. Depois de uma frase de internet. Entendeu? O rei diz, vambora. Aí ele diz, vambora. E música ao vivo é bem... Não, todos é um os teatro atores, de revista, brincante. Todos os atores tocam, hein, Bruno? É bem legal. Todos os atores cantam. E é divertido. Cantam. Eu tenho uma curiosidade. Eles contam, eles tocam instrumentos. Olha só, os atores... Todo mundo canta, toca. Os músicos às vezes saem da banda e saem e vão fazer Cena. personagens. Que delícia. Não, tá uma delícia. Eu tô louco pra ver. São todos. Olha só, o que eu achei muito impressionante, isso é verdade. Todos os 14 atores são extremamente profissionais e de ótima qualidade. O menor papel é defendido pelos melhores atores. Você fica muito impressionada. O La Fontaine tem um papel pequeno relativamente. A Gonzaga. A Georgette Fadel. Olha só, os atores são altamente... Então, olha, são todos atores muito bons. É longa, mas passa sim, porque você fica... Gente, não é possível, cara. É uma produção rica, bonita. São todos animais de palco. Isso. São todos animais de palco, de muitas gerações. E o diretor é um curitibano jovem, Diego Fortes, que conseguiu fazer da peça uma arena possível para que todos convivessem, não é? Não, tem se sente, todos se entendem. O Renato, assim, o Renato e o Elcio foram os responsáveis por... eles são os produtores, os idealizadores. Eles que tiveram a ideia de montar esse texto e eles também são os responsáveis... E tiveram a ideia magistral de chamar você para fazer uma mulher, né? Por cá entre nós... Por convidar todo mundo, Não, porque o mulher, ele tem uma coisa de boa pessoa que você tem quando você está em cena. O Matheus passa... Uma pessoa bacana, uma mulher, uma pessoa bacana. Aliás, outro dia a gente teve aqui o pessoal da Invenção do Nordeste, e aí a Invenção do Nordeste, você sabe o que é, né? O pessoal, eles têm que fazer uma peça, mas eles têm que ter sotaque nordestino. Então tem um cara que diz assim, aumenta um pouco esse teu sotaque, faz mais, força um pouquinho para ficar mais nordestino, entendeu? Então um ator diz assim, eu vou fazer Socó e João Grilo, pode? Aí fica chimita você. Gente, eu tenho que ir pro intervalo. Tá bom. Ainda estou falando demais, vou parar. Vamos e voltamos.
Então, estamos de volta, Bruno. Olha aí, Vera Barro, o Nordeste em peso tá aqui assistindo Sem Censura. Eu acho que é por conta do Braulio Bessa que tá aqui hoje. Né? O pessoal mandando. Valéria, de Olinda, Pernambuco, valeu, Valéria. Ela disse que tá adorando o programa, que para ela o Matheus é um dos melhores atores dessa geração, da sua geração. Muita admiração. Tem gente emocionada de ver o Matheus, é um ator que o mundo deveria conhecer, talento infinito. Mande um beijo para ele. É a Sandra Regina, do Irajá, aqui no Rio. Muito obrigado. Olá, meu nome é Selma Maria, sou de Salvador. Que alegria ver Matheus Ansergalho, não sei censura, estou curtindo muito, ele é um gênio. Mulher, vem a Salvador, vai à Bahia. A gente espera que sim, é uma peça grande. Nós somos no palco 15, mais as pessoas que trabalham nas coxias, a produção e tudo. Então não é tão fácil viajar, mas a gente vai começar a fazer uma turnê a partir de outubro. Salvador ainda não está na nossa rota, mas em breve vai estar. Boa. A gente quer fazer o máximo que a gente puder. A peça é realmente bonita, brincante, divertidíssima e política. Maravilha. Sabe o que? A gente tem um vídeo. Você quer fazer a pergunta pro Matheus? Eu tô curiosa com uma coisa. Vocês sabem que é um grande desafio para os atores, que cada personagem que eles, né, incorporam, digamos assim, existe mudança da atividade cerebral. Tanto que, às vezes, quando você faz um personagem depressivo, é muito comum, às vezes, o ator, às vezes, até ter como um trigger deflagrador para uma depressão. Uhum. Aí a pergunta, como eu vi que era bem animada assim, a peça, de que maneira isso te influenciou? Do ponto de vista mesmo, você percebeu que estava mais motivado, com mais energia, com mais... Percebi. Pelo seu personagem, assim? Eu acho que, na verdade, o trabalho da gente acaba sendo também o resultado de coisas que a gente quer dizer. Então, não é que o Mulher venha para mim como um susto. Eu também chamei, de alguma maneira, o personagem para mim. Como eu falei, durante muito tempo eu fiz um teatro de pesquisa muito grave, tragédias, dramas. Amo isso. O Paulo José me ensinou que isso tudo tinha que ser feito com alegria. Eu fiz, já faz uns 2 ou 3 anos, que eu faço uma peça com os poemas da minha mãe, que se matou, que limpou minha alma, e aí o Mulher veio para eu brincar, para eu finalmente brincar. Agora, eu acho que o personagem é um herói sábio. O que eu quero dizer é, ele brinca, ele se rende aos seus vícios, de alguma maneira. Ele acredita que a gente tem liberdade, muito mais liberdade do que a gente pensa, mas ele sabe como a vida é dura. Ele sabe o que é o poder, o que é a corrupção, o que é o clero, o fundamentalismo. Ele sabe disso tudo. Então ele é um herói trágico. Todo mundo ri muito e eu também. Eu brinco muito, mas ele é um personagem sábio. Fisicamente ele está brincando, ele está rindo e cantando, mas dentro dele existe uma luta infernal do gênio, que é eu vou afirmar as coisas nas quais eu acredito, apesar da vida ser dura, para mim também. A vida é dura. Boa. A vida é dura. Então, me afeta muito, mas dentro do meu processo como Matheus, artista, faz parte do que eu quero viver hoje em dia. Brincar mais em cena, mas nunca vou conseguir abandonar a sensação trágica que marcou o início do meu trabalho como ator e da minha percepção da vida desde menino. E que já está no seu cérebro. Já é parte de mim. Já faz parte. Agora eu quero partir para ser mais feliz. A gente tem um vídeo da peça do Matheus, mas eu vou deixar para o final do programa. E aí a gente dá o serviço também, a ideia, aí, então, nesse momento, a gente dará o serviço. Tá. Vamos conversar um pouquinho com o Braulio. Braulio, eu adorei o livro. Adorei a ideia do livro, porque compreender como é que uma pessoa faz sucesso, quando a pessoa fala, fica muito bom. Então, eu adoro vários trechos do livro que você fala da sua mãe, que eu acho que você fala muito bem da sua mãe. Tem um momento que você diz, eu vi a minha mãe naquela máquina batendo roupa para a gente se vestir e eu não me dava conta da importância do papel dela, mas eu sabia que ela estava fazendo aquilo para alimentar nós 4, a mãe sozinha. Então, é muito comovente a figura da mãe. Mas eu adoro a ideia de que você, dentro de uma cidade de 18 mil habitantes, que é Alto Santo, no interior do Ceará, você tenha como meta se formar em analista de sistema. Eu adoro isso.
Quer dizer, já totalmente no mundo moderno. Você estava totalmente na internet. É interessante essa... E deu certo, né? Conta a história do... Para ser analista de sistema, Nação graças a Deus, Nordestina. não deu. Não. Olha, eu sou de uma cidade muito pequena. 18 mil habitantes, sertão do Ceará. Teoricamente invisível para o poder, enfim. E com 14 anos de idade, meu grande sonho era ter um videogame. Eu tinha inveja de 2 amigos meus que tinham um videogame. Eu queria jogar videogame e eu não tinha. E eu enchia a boca para dizer, meu sonho é ter um videogame. E aí entra o poder transformador da arte na minha vida. Quando eu falo, esse livro se chama Poesia que Transforma. Eu estou na sala de aula e uma professora me passa um trabalho de escola sobre a vida de Patativa do Assaré, poeta popular nordestino. Eu fui fazer obrigado, porque eu não tinha o menor interesse por poesia. Ele diz assim no livro, gente, podia ser Carlos Drummond de Andrade. Podia ser. Porque eu fiquei com inveja também do meu colega, porque cada aluno pegou um escritor brasileiro. E aí caiu para o meu amigo aqui do lado, Carlos Drummond de Andrade. E para mim, Patativa do Assaré. Eu queria Carlos Drummond, naquele momento eu não sabia quem era Patativa do Assaré. E aí eu me apaixono. Eu tenho 14 anos de idade e nunca tinha tocado num livro de poesia, num folheto de cordel. E fico encantado pelo poder da palavra. A rima é tudo, né? De como Patativa, um poeta popular, também de uma cidadezinha pequena, no interior do Ceará, Assaré, ele podia falar de amor, de paixão, de saudade, de sentimentos, mas ele também falava de desigualdade social, falava da problemática da seca, da fome, denunciava a corrupção, defendia o povo dele através de poesia. E aí eu botei na cabeça, eu quero ser poeta. Botei na cabeça que queria ser poeta e meu sonho era lançar um livro e transformar vidas. Por que transformar vidas? Porque a minha vida foi transformada naquele momento. O meu sonho era ter um videogame num dia. No outro dia, meu sonho era ser um escritor brasileiro, lançar um livro e transformar a vida das pessoas. E aí eu quero a ideia da nação nordestina. Adoro essa ideia. Isso, aí vem essa história de... Eu estou numa cidade muito pequena, 17 para 18 anos, filho de costureira, vendo minha mãe anoitecer e amanhecer o dia, sentada costurando, com a mão nas costas, envelhecendo precocemente para dar de comer a 3 meninos. E aí esse romantismo da poesia, onde muita gente me dizia, rapaz, essa frescura de poesia não tem futuro. Essa bobagem aí, você vai passar fome com isso. Você viu o Big Jato do Cláudio Assis? Vi, vi sim. Me vi ali. E aí, 17 para 18 anos, meus amigos, eu vou fazer vestibular, vou fazer medicina, e o outro vai fazer odontologia e direito, e eu, vou ser poeta. E as pessoas riam disso. E olha, naquele momento eu olhava para a realidade da minha família, e lá, no interior do Ceará, e para mudar aquilo ali eu tinha que ganhar dinheiro. Eu botei isso na cabeça. E filho de pobre ganhar dinheiro ou vai empreender, ser criativo, ou vai estudar, meu irmão. Se for honestamente, é dessa forma. E aí veio a ideia. Botaram na minha cabeça que eu fosse bulir com computador. Rapaz, você bole bem com computador, vai ser analista de sistemas. Eu digo, dá dinheiro? Eu digo, dá, porra, eu vou nesse. E aí fiz vestibular, entrei para o curso de análise de sistemas, eu estava no último semestre, prestes a me formar, e um belo dia eu acordo e digo, eu vou viver da minha poesia, eu vou viver da minha arte. Porque veio esse insight de entender que o poeta popular nordestino vai para a feira declamar seus poemas, o cantador de viola, o cordelista, vai para a feira da cidade, que é onde tem o maior número de pessoas para que ele chame a atenção. E aí eu já tinha esse contato com tecnologia, já que estava cursando análise de sistemas, olhei para a internet e disse, está aí a maior feira do mundo. É verdade. 24 horas por dia funcionando, tem todo tipo de gente e não tem fronteira. O conteúdo criado por um caboclo aqui no interior do Ceará pode ser consumido em Berlim, em Tóquio, em Nova York, aqui, sem a necessidade de um rompimento com as minhas raízes. E aí eu crio um projeto chamado Nação Nordestina. Era um projeto muito mais como ativista cultural. Já era rede social? Já era Facebook? Não, ainda. Facebook. Já era Facebook. Facebook. Que Mas tem um link com esse analista de sistemas aí lá de trás. Isso Né? que é legal. Isso, foi- No interior do Ceará. Foi por Olha esse só, contato. E o que é mais bacana, num momento onde a internet, onde a tecnologia, as redes sociais,
estavam sendo acusadas de serem vilãs Isso. num distanciamento da raiz. Eu digo, não, a gente pode usar, porque o problema não é a rede, é quem se deita nela. É como você vai usar essa Isso. rede. E aí, Era como se a internet pudesse roubar Ah, que luz a boa, autenticidade. E aí você descobre que não, né? E Aí aí- você faz o quê? Essa nação Não, e aí eu nordestina que digo- fazia o quê? eu digo, ó, olha que incrível isso. A informação com a chegada da internet, eu sou um homem do interior do Ceará, eu vi a internet chegando na minha cidade. Eu vi o cabra com o celular sentado aqui no alpendre da casa dele e tendo acesso aos grandes portais de notícia, como qualquer outro cidadão do mundo. Com a chegada da internet. Agora, a chegada da rede social revolucionou, porque ele deu protagonismo. Porque você podia gerar conteúdo também, enviar informação e não só receber. E observando isso, eu digo, eu vou gerar conteúdo. Sou poeta desde 14 anos de idade, escrevo poesia sobre gente, vou falar da cultura do meu povo e fazer poesia na internet. Eu não tinha espaço, não conhecia ninguém. Gente, o que eu adoro a história é que você tem uma sensibilidade de perceber que você tinha que falar do Nordeste de um jeito mais moderno. Sim. Então ele faz um dicionário de nordestiquês. Curso intensivo de nordestinês. Eu comecei a escrever e aí eu via muita gente que dizia, que palavra engraçada, o que isso significa e tal. Eu vou criar um curso intensivo de nordestinês, todo dia tinha a palavra do dia. Todo dia. E eu ia fazendo, fiz o curso, dava dicas de culinária do Nordeste. Aí fazia o prato do dia do Nordeste. Era o seu prato. Prato do dia. Aquele que você ia comer naquele O que eu dia? ia comer naquele dia, quando dava 15 para meio-dia, eu postava que era a hora que o povo estava com fome. Aí todo mundo ia compartilhando. E, de repente, esse projeto, o projeto Nação Nordestina, que inclusive é até bacana de ser dito, eu fazia de forma anônima. Eu não aparecia nisso. Eu não tinha vaidade. O projeto nordestino era... A Nação Nordestina era você. A página Nação Nordestina, em 6 meses de criação, o alcance dela era de 40 milhões de pessoas por mês. Gente, é incrível. Gerado da mesa da cozinha lá de casa, numa cidade de 18 mil E outras habitantes. pessoas também introduziam Conteúdo? conteúdo? Não. Não, era ele Não, que ficava pela página. produzindo. Ele falou que ele não é vaidoso. Não. Ele era só o Nordeste inteiro. Ele era... Era uma instituição ali. E aí foi engraçado, Matheus, porque, repare, eu falava de cultura, falava da música, falava... E aí, poesia. Eu fiquei com medo. Eu sou poeta, ninguém me conhecia. Eu digo, se eu postar um poema meu aqui, vão achar que eu criei esse movimento só pra me exibir. para me promover. Então eu falava de diversos outros poetas, postava poesia de todo mundo, menos minha. Até que você viu Lirinha no Cordel do Fogo cantado, você disse, Lirinha, Eu vi Lirinha declamando, Pronto. né? Aí fiquei apaixonado. Já tinha uma influência que eu tô até emocionado, inclusive, de estar com você. Porque na cidade não tinha aonde mostrar a poesia. A gente não tem teatro, enfim. Eu escrevia os poemas e deixava guardado. E aí foi uma companhia de teatro na minha escola. Deu uma oficina de teatro de rua. De uma manhã. Pra você ver como foi um negócio aprofundado. Foi uma manhã. Eles chegaram lá, juntou. Assim, quem quer aprender a fazer teatro de rua? Sentou uma roda. Eu não tinha interesse em teatro, mas eu fazia poesia. Eu digo, eu vou ver isso aí. E sentei. E fiz essa oficina, que começou 9 horas da manhã e acabou 11h30. E aí, quando terminou, eu disse, vou transformar meus poemas em peça de teatro de rua. E vou fazer teatro no meio da rua. E com a cara pintada eu tenho coragem. E a gente montou um grupo de teatro e eu transformei. A primeira peça que eu escrevi foi toda rimada, em cordel, se chama Um Zé Qualquer Também Ama. E eu tô falando isso porque eu assisti o Alto da Compadecida para ter a inspiração. Claro. Só Salve que João seu Grilo, sonho. cara. Que era o Zé Qualquer, foi muito inspirado em João Grilo. Agora, eu preciso que você mostre uma poesia. Eu preciso que você... Vamos lá. Pode ser... Você quer pedir, fazer gente? sentado, quer fazer em pé? Como é que você Eu quer faço fazer? aqui sentadinho, estou com um livro aqui. Gente, Página 128. Já mostra a capa nas melhores casas Não, eu do marquei ramo. várias, mas essa foi a que eu mais gostei. Poesia Pode que ser? transforma. Vamos lá. É linda, é linda. Vira-latas. Matheus, eu sei que gosta muito de cachorro também. Ah, é? Acompanho eu ele não sabia. no Instagram. Esse poema diz assim. Já era tarde da noite, avistei lá na rua um cachorro
bem franzino, coberto só pela lua. Faminto, usando as patas, ele revirava latas em busca de alimento. Um animal indigente, condenado inocente a viver no sofrimento. Seguiu caminhando torto, vagando pelas calçadas, se defendendo de chute, desviando de pedradas. Até que um bom senhor, num gesto puro de amor, lhe disse: vamos para casa. E eu garanto a vocês que foi a primeira vez que eu vi um anjo sem asa. Porém, antes de levá-lo, o homem deu uma lição, quando abraçou o cachorro, lhe implorando perdão. Em nome do ser humano tão cruel, tão leviano, de bondade tão escassa. Ah, se o homem mudasse, se nossa raça chegasse aos pés da sua raça. A raça que se divide para multiplicar amor. Nascido de uma ninhada de todo tipo de cor, que tem em sua linhagem o pedigree da coragem, da luta, da resistência. Isso sim é raça pura, pois quanto mais se mistura, mais forte é a sua essência. O Senhor ainda disse, para quem não compreendeu, quer saber que raça é essa? Repare o que ele sofreu, os medos que superou, cada dor que suportou, mesmo sem ferir ninguém, punido por ser mistura, mas no fundo a raça pura o homem também não tem. Todo homem, meu povo, todo homem é vira-lata, pois vive desde menino levando chutes da vida e pedradas do destino. Que muitas vezes sem dono passa medo, perde o sono precisando de um amigo. O tempo lhe envelhece, o mundo às vezes lhe esquece e vai parar num abrigo. Todo mundo ali ouvindo o que o Senhor dizia e ele disse: vira-lata, vira amor, vira alegria. Pelo menos um segundo vire a alma desse mundo ao avesso como a sua. O homem melhoraria, talvez até cresceria, se virasse um cão de rua. Gente, não é lindo? Obrigado. Vamos fazer um intervalo. Obrigado. E a gente volta Obrigado. já. Estamos de volta com Bruno Barros. Olha aí, Vera Barroso, muitas mensagens, a gente está bombando aqui o Nordeste inteiro participando do Sem Censura, não Nordeste não, o Brasil inteiro. Tem uma pergunta que eu separei aqui do Edilson de Barros Filho, da Zona Norte do Rio, uma pergunta curiosa, ele quer saber do Braulio, se o primeiro salário dele como poeta, se você comprou o videogame. Ah, não. Comprei não. Meu primeiro salário como poeta, comprei um computador para gerar conteúdo na internet e levar poesia para mais gente. Olha aí, boa, tá quase lá. Mas usava para jogar também, dá para né? jogar, né? Bota um joystick e tá tudo certo. Não, mas Valeu, ele é bonitinho, porque no livro ele fala que quando ele podia comprar o videogame e a tal camiseta, já não tinha mais tanta graça. É muito bonitinho. Vai nessa, querida. Não, a única coisa que eu estava pensando, primeiro que eu estava me deliciando aqui, Também. escutando vocês, né? A gente tem em todos os lugares esse incentivo sempre à carreira, né? Assim, medicina, engenharia e tudo. Eu sou suspeita porque eu sou médico, mas eu adoro o que eu faço, sou apaixonada. E eu vou dizer uma coisa, assim, até como uma grande inspiração, porque não existe serotonina melhor e dopamina, que é o neurotransmissor do tesão, do prazer, do que você acordar todos os dias e fazer com tanto carinho e tanto amor que você gosta. Então, assim, eu acho que até essa dica, porque às vezes no consultório, o tempo todo eu recebo, às vezes, pessoas que nitidamente têm um talento musical, têm uma habilidade, às vezes, para fazer poesia, e às vezes fica atrás, né, naquela. Fica como um hobby. Exatamente, como um hobby. E, na verdade, às vezes, isso pode até ser também um deflagrador, às vezes, também de depressão. Então, olha, eu acho que vocês são um incentivo, né, assim, para as pessoas dizer assim, olha, né, eu vim aqui de um cantinho aqui do país, mas se tiver perseverança, se você tiver, né, essa gana mesmo, e às vezes deixar de, até agora eu vou falar, né, que já falando de deixar de dormir, mas com aquela, né, com aquela tenacidade, chega onde vocês estão agora aqui. Parabéns. Chega.
E transforma mesmo. Essas- Eu comentei com ele no intervalo Transforma. que às vezes você tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e deixa a TV ligada. E eu falo que quando ele Gênio entra... do sono. Não, quando você já acordou, Não, mas você ele entra de manhã. Ele entra Você de já manhã. acordou, você tá trabalhando, Pois é. você tá no telefone, você tá vendo uma planilha, e às vezes eu deixo a TV ligada. E aí quando ele entra, ele te prende de uma maneira... Eu já falei que eu tava numa ligação muito estressante. Eu desliguei, continuei estressada, ele entrou, e quando eu vi, eu tava chorando, emocionada com ele. E é impressionante como é que prende mesmo, né? As palavras, elas transformam e prendem. Você tem E esse já, poder. e já muda, né, E- o e- seu estado. Gente, carisma é real, E né? a gente- É uma coisa que existe. E a né? gente poder entregar para as pessoas. É interessante que essa história de fazer poesia na televisão, eu faço literatura de cordel fazendo poesia na televisão e teoricamente não era comum. E de repente hoje é o conteúdo mais assistido de rede social Pois é, da Rede é Globo. Então é um impressionante. negócio doido. E a né? sua poesia me fez repensar o que eu estava estressada, repensar a forma que eu estava vendo. É impressionante como Introduz um outro Introduz ritmo, um né, outro- Carol? Dá uma coisa... A rima, ela tem uma coisa que combina com o ser humano. Eu não sei o que é, mas a rima, você ouve aquilo. Impressionante. Carol, olha só. No carnaval desse ano, eu estava lá em Copacabana e tinha 900 milhões, 300 trilhões, 400 pessoas ocupando a calçada, a rua, não sei o quê. Um barulho. Eu adoro funk. Eu adoro funk. Eu digo, gente, mas o que é isso? Aí eu disse, Bruno, tinha um negócio lá em Copacabana. E é o Bloco da Favorita. Eu digo, o Bloco da Favorita tá passando. A Favorita da Carol Sampaio, ela que inventou esse negócio. Eu digo, não tô acreditando nisso. Foi você que inventou o baile da Favorita, o Bloco da Favorita, aquele negócio. É minha filha. Eu falo que amanhã é aniversário dela. Eu brinco, eu pergunto se as pessoas vão ao aniversário da minha filha. E é muito doido, porque exatamente muita coisa do que você falou até. Eu sempre, né, nasci em Ipanema, nasci no posto 8. E eu estudei num colégio ali na praia de Ipanema. E eu sempre ficava curiosa por outras coisas, por outras culturas. E eu sempre fui buscar, sempre quis fazer todos os tipos de esporte. Tudo, eu queria fazer tudo. Eu queria experimentar um pouco de tudo. Então eu fiz balé, eu fiz jazz, joguei futebol profissional, eu lutei judô, lutei jiu-jitsu. E quando eu comecei a lutar jiu-jitsu, eu entrei numa turma que tinha uns meninos que eram do Morro do Galo. E aí eu via, né, as minhas amiguinhas Com do o colégio... Marcelo, não? Foi no Kiko Veloso, Tá. que era Carson Grace. E aí a minha turma do jiu-jitsu, eu via as minhas amigas combinando, né, a matinê, o shopping que eu passar o sábado. E os meus amiguinhos do jiu-jitsu falando, não, porque, né, vai ter o baile, vai ter a matinê no baile, no Brizolão, né, que é um lugar que tem no Morro do Galo, que hoje em dia tem muitas escolas, ONGs e tal. E aquilo ficava me fascinando, sabe, porque era tão mais, não sei, eu achava mais leve, eu achava mais, sabe, vamos se reunir, vamos pro baile? E aí um dia eu fugi de casa, escondido da minha mãe, e o meu motorista me ajudou e me levou no baile funk do Morro do Galo. Você tinha o quê, 17? Eu tinha 16 para 17. 16. Descobriu um mundo novo. Não, ela já conhecia o mundo, porque ela já conhecia o pessoal do eu Galo, comecei ela já profissionalmente com conhecia. 17, foi com 16. Tá. E fui escondida. E quando eu cheguei, eu vi as pessoas se divertindo de uma maneira tão leve, né? As pessoas pegando a cerveja num saquinho plástico, botando ali com gelo, botava do lado e dançava. E não tinha, né, tipo, um mega som, uma mega iluminação, era uma caixinha de som. No começo, né, que depois viraram aqueles paredões de Furacão 2000, e aquilo me encantou. A forma como eles se divertiam, e brincavam com a música, tipo, passinho, né, aquela coisa do passinho, e aquilo me encantou. E eu voltei para casa apaixonada, e fugi de casa muitas e muitas vezes para ir pro baile E funk do olha Morro que do Galo. você é filha de uma mulher muito liberal, ela não precisaria não saber. Precisava Ela... fugir. Eu acho, não sa- mas eu acho que era nova, né? eu Minha acho que a mãe gente tipo, não não estaria em sabe que não casa, não sabia a hora que eu precisa, né? chegaria, né? Tipo aquela coisa... Isso faz quanto tempo? Isso eu já tô com 36, a gente tá falando de 20 Coisa e de poucos 20 anos atrás. Mas era mais suave, né? 98. Era de 20 anos atrás, era completamente À suave. noite, Eu subia a São Romão, tipo, É, mas morava assim no posto 8, pegava, subia era a São Romão e médio, ia. né, cara? Não era Rio de Janeiro dos anos 40, mas já era Não, 98. mas eu vou te falar que eu nunca vi nada. Tá. Legal, Eu ia, subia, me ótimo, divertia naquele ótimo. baile, não sabe, pode ser que em algum canto tinha alguma coisa, alguns pedaços, mas a galera que eu ia, meus amiguinhos ali do jiu-jitsu, não. Qual era a boate que tinha
gelo seco, que jogava espuma. Era o banho de espuma, era em São Conrado, era na Circos. Na Circos. Levei muito minha filha lá. Era banho de espuma, É. matinê. Pois é. Mas eu ia, né? Era atleta, me inscrevi numa faculdade de Direito por causa do meu padrasto, então queria ser advogada criminalista, porque eu sempre quis muito buscar justiça, eu sempre fui muito justiceira, foi uma coisa que muito me incomodou. bem. Sempre, cara, foi uma coisa que mais me incomoda no mundo da justiça. Então, eu sempre queria buscar justiça, me inscrevi, fiz faculdade de Direito, comecei fazendo a faculdade, fazia meu jiu-jitsu, jogava meu futebol profissional no Flamengo. E do nada foi a matéria que você falou. Matéria. Foi até por causa da minha mãe. Fui fazer o lançamento da cerveja em São Paulo, que foi até na época Nova Skin. E quando eu fiz, o dono adorou. Falou, quem é essa menina? Ah, a gente trouxe do Rio, é a filha. Eu era filha, né? É a filha da Marli Sampaio, dona do Paradiso, o Rapisódio. Então ficou. Ele falou, a gente fechou patrocínio para fazer o Carnaval do Rio de Janeiro. E a gente vai ter um camarote. E a gente quer que você faça. Você tinha quantos anos? Tinha 17. Aí eu falei, não, mas... Só que tem sorte na vida dela. Qual era a escola de samba que ela andava? Que a mãe dela estava? Grande Essa Rio. é outra coincidência, porque minha mãe com um restaurante, a minha mãe que, entre aspas, criou a feijoada da Grande Rio. Porque o pessoal era cliente dela, ela falou, preciso fazer uma feijoada de carnaval. E eu tinha 12 anos. Então, aí me perguntaram, você quer ir no carnaval? Minha mãe falava, não. Eu falava, posso ir, mãe? Ela, minha filha, você tem 12 anos, deixou eu ir com os amigos dela, ela foi junto, me apaixonei. Então, desde os 12 anos, eu comecei a ajudar a Grande Rio também. Tipo, né, são coincidências da vida. A Suzana Werner era minha amiga do futebol, se tornou a musa do verão do JB, começou a fazer malhação. E aí eu botei pilha pra Suzana ser rainha de bateria. Então, tudo eu já meio que fazia, acho que sem saber. Então, eu já ajudava a Grande Rio, eu ajudava a Pimpolhos, que é a escola de criancinha que eu ia atrás das minhas amigas que tinham... A caçula, que é de uma grande amiga minha, então eu pedia fichário, pedia caneta para fazer doação no Natal. E nisso, eu fui me enfiando. O pessoal de São Paulo queria fazer o camarote e que da não tinha espaço na Sapucaí. E por acaso eles foram, então, conversar com a Grande Rio para fazer junto. Então eu me senti mais em casa possível. Foi uma maneira também da minha mãe aceitar. Quer dizer, ela não aceitou. Até hoje ela está em dúvida. O que eu deixei essa menina fazer? Ela tinha muito medo porque ela ficava assim, é uma vida que você não... né? É noite, é sem rotina. Você vê tudo que você não quero pra você. E você sabe disso hoje em dia, que não é brincadeira. Eu vejo tudo que eu quero pra você, você não vai ter uma aposentadoria, você não tem rotina. Então é melhor você fazer sua faculdade, já tá quase terminando, uma carteira assinada, né, autônoma, ver o que a sua mãe batalhou, né? Porque, né, bem ou mal, você não tem ali. Se você não souber fazer Ainda bem que nenhum de vocês seguiu nenhum desses conselhos, pois né? Nenhum deles. Mas hoje a gente aqui tem uma advogada. Nenhum dos três. Era muito louco, porque com 18 anos eu me via. Aí minha mãe deixou eu fazer o carnaval. Eu me via fazendo faculdade de manhã, treinando jiu-jitsu à tarde, final de tarde futebol, que ainda era no Flabarra, que era muito longe. E ainda ia para visitar presídio, tipo, Evaristo Moraes. Então era uma coisa muito louca. Tipo, com 17, 18, 19 eu fazia de tudo. E aí fui fazendo a faculdade, fiz o carnaval. No que eu fiz o carnaval, ele falou, enquanto existir camarote, é você que vai fazer. Deu muito certo. Minha mãe já deu um frio maior na barriga, já começou a sentir que eu tava gostando muito. E aí... E foi isso o negócio? Foi você gostar muito? Eu comecei a gostar muito. Porque eu conseguia levar, o que a gente está falando, principalmente eu conseguia levar alegria para as pessoas. Eu levava alegria. O que eu fazia? Imagina você convidar, né, as suas amigas, entre aspas, na época, para passar o carnaval com você, ver aquele espetáculo. Quer dizer, todo mundo gostava. As pessoas que te contratavam, porque você levava as pessoas que você conhecia, e as pessoas que você conhecia gostavam do convite. No final do dia, eu sempre me emociono quando eu falo, eu sempre me vi emocionada vendo as pessoas sorrindo. Eu via de longe assim, né, 17 anos. Você dizia, fui eu que fiz, né? Fui eu que fiz, estava todo mundo se divertindo, abraçando, não quero ir embora, pulando na escola de samba. Então, isso me fez muito feliz. Isso me conquistou no trabalho, não foi nem o dinheiro. Contanto que, sei lá, acho que na época, no primeiro, eu não quis ganhar. Falei, eu quero, imagina eu poder levar minhas amigas, quem eu quiser, pro Carnaval do Rio, na época, tipo, com tudo pago, e eu não quis nem o primeiro salário. A gente deseja muito dinheiro, mas quando ele chega pelo prazer, ele o que a gente perde tá a importância, perde né? nem o videogame, né? Então, aquilo me conquistou. Logo depois, abri uma boate no Rio de Janeiro chamada Baronete, e aí o dono foi conversar com a minha mãe, pedindo para eu fazer uma festa. E essa é uma festa, que foi uma quinta-feira, viraram 8 anos semanais. Nossa. Que legal, que era legal, toda cara. Então você quinta-feira. nasceu pra isso. Você nasceu pra isso. Então, quando eu vi, Engraçado. eu já estava abrindo a minha empresa, eu já estava... E aí comecei a me interessar. Quando eu comecei a ser promoter, eu vi que também tinha vida útil.
Não dá pra você com, sei lá, 80 anos, tá querendo, imagina, lá no carnaval, né, tipo, na Olha, festa. do jeito que você é... Né? Mas tem Eu promoters acho- que vão até Tem, trabalhar. Não, sim. 60, mas eu acho que você tem que ter um limite ali que você sabe que você tem que vir um pouco pra trás. E aonde seria o pra trás? E aí foi quando eu comecei a perceber e prestar muita produção. atenção nas produções. Eu pensei na Ivone Cassu. A Ivone morava no meu prédio. Ivone era minha vizinha de porta. Eu amava a Ivone. Olha na só, Joaquim eu Nabuco. tenho que terminar o programa está quase acabando. Carol, você está promovendo alguma coisa agora? Amanhã. É o Olha aniversário só. de 7 anos. Muito bom. Amanhã é aniversário de 7 anos do Baile da Favorita, na Mariana da Glória. E temos vários outros eventos pela frente, mas o do final de semana é a favorita de 7 anos. Você consegue dizer não? Foi um trabalho muito difícil. Mas tem muita história aí pela frente, mas foi muito difícil. Você vai ter que voltar e contar toda essa história. Vai ser muito bom. Olha só, deixa eu passar o vídeo do Matheus, do Mulher. Vamos lá, eles passam o vídeo e a gente vai dando serviço. Então. Diz o teatro. Amanhã também, a gente estreia aqui no Rio de Janeiro, são só 4 semanas, então corram para garantir os ingressos. Sextas e sábados às 20 horas, domingo às 18 horas, no Teatro Adolfo Bloch, que é o antigo Teatro Manchete. Isso. Tá muito lindo. Na Rua do Russell, 804. 804, na Glória. Beleza. São 4 semanas, a peça é genial. E é genial mesmo. Olha só, tem 1 minuto para a Vanessa dar um close aqui. Menos de 1 minuto. Não, na realidade, assim, eu acho que o bastidor já me falou um pouco mais sobre vocês e o desafio também, porque a gente falou muito assim, eu acho que até no bônus de tudo isso, mas existe também o desafio de se adequar ao nosso ciclo circadiano, né? Assim, todas as nossas rotinas, porque quando não há rotina, às vezes existe comprometimento no sono, existe comprometimento com algumas doenças cardiovasculares, pode aumentar a chance de ter algumas doenças mentais, enfim, né? Mas eu acho que o mais importante, resumindo aqui a história aqui de vocês, é que quando você realmente faz o que gosta, tem serotonina, isso recompensa, mas eu posso dar só uma coisa que a Carol falou, importantíssima. Ela comentou assim, frequentei vários lugares, mas nunca experimentei algo que, de repente, pudesse me dar tanto prazer que eu, não, de repente, deixasse de utilizar. Ela estava comentando sobre drogas, sobre álcool, sobre várias coisas. Não, que nunca experimentou. Olha só, que gente, nunca experimentou. O mote desse programa foi alegria. Pois é. Até amanhã. Fica bem. Eu achei muito legal.